O terrorismo e o medo são os principais inimigos da democracia e das minorias. Mas como lutar contra o terrorismo e respeitar os direitos do homem? A secretária-geral da Amnistia Internacional, Irene Khan, a primeira mulher muçulmana à frente da organização e o presidente da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa, René van der Linden, debatem a questão e mostram de que forma os atentados de Marrocos e da Argélia podem contribuir para uma nova vaga de islamofobia. O risco existe quando as políticas se baseiam no medo, o medo do outro. Penso que nos últimos tempos, sobretudo após o 11 de setembro, a estratégia de segurança foi construída neste sentido. Medo das bombas, medo dos estrangeiros, dos imigrantes, o que despoltou a islamofobia, medo do Islão e das pessoas que nele acreditam. And from that has come Islamophobia, fear of Islam, but also of people who believe in Islam. Considero importante que nos distanciemos destas ideias, porque a estigmatização contribui para isolar as comunidades e quanto mais isoladas, mais polarizadas se tornam. É nesta altura que os extremistas aproveitam para tirar vantagem e se instalam. O mais importante é tentar evitar que o preconceito instaurado na nossa sociedade ganhe força. Que esta espécie de ódio possa ser gerido de forma apropriada. Desde logo para prevenir que se torne um problema não só em França, como também em todos os países do sul da Europa. Antes de mais, temos que eliminar as causas do extremismo, como por exemplo a exclusão e a pobreza. Estes são elementos presentes quando se discute, entre outros, a relação entre o Islão e o cristianismo. A violência registada em Marrocos e na Argélia resulta claramente de conflitos internos. Tratam-se de países marcados pelo abuso dos direitos humanos, pelo extremismo, divisão política, que contribuem para cenários de violência, posteriormente exportados para todo o mundo. Penso que a estratégia passa pela construção de uma relação de entendimento e de tolerância dentro das comunidades. Organizamos uma série de conferências dedicadas a este tipo de problemas. A polémica em torno dos cartoons dinamarqueses é um desses exemplos. É evidente que existem diferentes opiniões entre os que defendem a liberdade de expressão, acima de todas as coisas, e os que veem o insulto como um limite na liberdade de expressão. Aqui há que ter em conta o respeito pelo outro. Será que posso ser um pouco provocadora? Algo que sempre me perturbou no debate interreligioso e intercultural é o risco de caminharmos para uma única identidade. Eu sou muçulmana, mas também uma mulher. Vivo na Europa e você sabe que há muitas outras coisas que podemos partilhar. Talvez livros, arte, teatro. Esta diversidade facilita o contacto e a aproximação entre as pessoas, ao contrário de uma identidade associada a uma religião. Absolutamente. Por vezes, as vozes moderadas não são ouvidas. Muitas mulheres não são escutadas, tal como a voz de todos aqueles que são diferentes dos demais. Esta situação pode levar a que os extremistas sejam, por isso, vistos como líderes nessas comunidades. Considero que não se trata de uma provocação. É usual encontrar extremistas na Igreja Católica Ortodoxa Protestante e no mundo muçulmano. Pessoalmente, considero que o governo dinamarquês agiu corretamente ao permitir a publicação dos cartoons em nome da liberdade de expressão. No entanto, penso que poderia ter feito uma declaração mais cedo para manifestar a sua solidariedade junto das comunidades visadas. Além disso, deveria esclarecer que os pontos de vista de uma religião não devem funcionar como um impedimento à livre exposição de outras ideias.
Vocês não publicam cartoons sobre o cristianismo, porque o vosso povo considera isso um insulto. Então há que ser coerente e fazer o mesmo em relação a outras religiões menos representadas num determinado país. Sim, claro que sim. Se procura a liberdade de expressão, não deve fazê-la de forma seletiva. All sides. Sim, e acredito que a universalidade é uma característica muito importante na defesa dos direitos humanos. Creio que essa é a razão pela qual se tornou um instrumento tão poderoso e, se é que eu posso dizer, divide atualmente o mundo. Se quer lutar contra o terrorismo, então não pode usar os mesmos métodos que eles utilizam. Se existirem suspeitos, eles devem ser ouvidos pela justiça no quadro de uma lei internacional. Por essa razão, somos contra a prisão de Guantánamo Bay. Os Estados Unidos não podem reclamar a autoridade moral e invadir um país pretensamente para defender os direitos humanos, a democracia e o cumprimento da lei, quando são os primeiros a desrespeitar a lei internacional. Direitos humanos e segurança são duas questões que não podem ser separadas. É pensar nos direitos humanos que se procura aumentar a segurança. Além disso, um governo não pode lutar contra o terror utilizando a mesma arma. O trabalho desenvolvido no Conselho da Europa, quer através de Dick Marty, quer por Terry Davis, foram fundamentais para as organizações que lutam pelos direitos humanos. Strengthened the work that the human rights groups were doing, like Human Rights Watch and Amnesty, in exposing black sites in the case of Human Rights Watch. Falo de dossiês como as prisões da CIA ou, no nosso caso, da transferência secreta de prisioneiros. Isto para mostrar aos governos europeus a importância de se manterem fiéis aos seus valores. A Europa não deve ter duplos princípios. Thank you very much.